nós vamos começar hoje. Quem aqui gosta de montanha? Tem gente que gosta, tem gente que não gosta, eu gosto muito. Alguém já ouviu falar sobre o Everest? Um lugar bem legal, eu acho muito legal. Tem gente que não acha graça, eu acho incrível, eu acho muito legal aquilo que Deus fez, né? Foi o nosso Deus que fez. Mas naquele lugar, hoje, virou um lugar onde as pessoas estão conquistando coisas. Tanto superação, desafios. Mas lá, uma montanha que é quase 9.000 metros de altura. Lugar alto, onde o ar ele é rarefeito. O que é rarefeito? É um ar que ele é denso, ele não tem muito oxigênio. Então, para respirar lá em cima é quase que impossível. Por isso que quem sobe, sobe preparado. Não é uma aula de geografia, gente, mas vão entender alguma coisa. Nesses dias a gente tem visto, né, nas redes sociais, no jornal, sobre o que aconteceu com uma moça numa outra montanha. Então, tem gente que já falou, né? Eu nem iria. Gente, eu iria. Confesso que eu iria. Pular de balão também iria. E o lugar onde é o sonho de muitos, que é o Everest, ele também é o túmulo de muitos. Lá é um lugar onde você faz um investimento muito alto para subir. Não é algo que a gente faz assim, eu vou juntar uma turma ali. Não, queridos, é caro. E é muito caro. Então, quem vai para um lugar desse, sobe preparado. Alguns sobem. Mas ninguém chega no Everest por acaso. Chegar lá exige preparo, resistência, constância e equipamentos. E durante esse tempo que aconteceu, todas as notícias com a moça lá naquele monte, que não é o Everest, mas o Senhor colocou no meu coração o Everest. E Ele trouxe a luz da palavra sobre a nossa vida cristã. A escalada da vida cristã. Nós podemos sim comparar a nossa vida a uma escalada. Como uma montanha íngreme que nós estamos mirando no topo, que é a eternidade. Não é uma escada rolante de um shopping que a gente sobe, fica lá paradinho e no final a gente chega lá na loja. A nossa vida cristã ela não é assim. É uma escalada mesmo, querido. A cada passo que nós damos, nós estamos rompendo com algo. E exige esforço da nossa parte, porque Cristo já está tudo feito. Tudo que Cristo podia fazer por nós, Ele já fez. O nosso esforço hoje é crer naquilo que Ele já fez. Aleluia. Aleluia. Porque a nossa vida ela é um caminho de subida. Nosso alvo é Cristo. Nós estamos todos os dias alcançando o topo, que é a nossa eternidade com Cristo. E como é uma subida, ou a gente está subindo, ou a gente está descansando, ou a gente está parando, ou a gente está desistindo. Aonde será que a gente está nesse momento? Aleluia. E hoje a gente vai falar sobre isso. Romper ciclos, abandonar pesos e continuar subindo com o coração no alto. Aleluia. Que hoje a gente não apenas ouça e pense, entrou por aqui, saiu por ali. Mas que a gente consiga trazer essa consciência de como nós estamos subindo em direção ao topo. Aleluia. E para começar, eu queria falar sobre ciclo. Queridos, eu apanhei em primeiro lugar. Você pode ter certeza. Que quem sobe aqui, a gente apanha de primeira e a gente não para de apanhar, não. A gente continua apanhando até que desce. Ciclo é algo que se repete com o tempo. É uma sequência de acontecimentos. Pode ser relacionado a situações, emoções, padrões familiares ou até problemas relacionais. E muitas vezes esse ciclo ele nos impede de avançar. Aleluia. Eu fico pensando que o ciclo é como essa roda do hamster. Gente, uma vez a Aline chamou minha atenção e foi esse exemplo que ela me deu. Então é uma coisa que eu guardo comigo, porque toda vez que eu preciso voltar para mim, eu lembro da roda do hamster. Você anda, você não sai do lugar.
E muitas vezes nós estamos aqui na montanha, alcançando o topo, mas dentro dessa roda. E a gente anda, e a gente anda, e a gente não sai do lugar. Eu vejo que o ciclo, ele tem feito muitas pessoas pararem nesses dias. Pode ser problemas ministeriais, que as pessoas passarem em outros lugares. E aí, quando elas vão em outras igrejas, elas acham que vai acontecer de novo, não vou servir, vai ser igual. E aí ela para na subida. Pode ser familiar. Ah, meu pai e minha mãe, isso aqui é normal para mim, lá em casa acontece isso, a minha família é assim, mais um ciclo. Ah, relacionamento, outro ciclo. E as nossas emoções. Muitas vezes a gente vem, a gente escuta, a gente ouve a palavra, a gente vai embora e nada acontece. Não acontece por conta da palavra, mas é porque a gente está aqui dentro. Dentro da roda, e vai. Aí você vem na igreja, você ora, você canta, você adora, você declara. E lá fora, você volta para a roda. E o topo nunca chega. Aleluia. Muitas vezes, ciclos são vozes que ecoam desde a infância. Desde traumas, desde feridas não curadas. Você vai ser igual ao seu pai. Você não vai conseguir. Você nunca vai mudar. Você não é digno. Você é filha de fulano. A sua família sempre foi assim. E essas mentiras, elas vêm construindo muros internos dentro das pessoas, fazendo elas ficarem paradas dentro da roda. E aí ela já nasceu de novo, ela já aceitou Cristo e ainda está aqui dentro. Eu fico inconformada muitas vezes, porque a gente vem, declara, a gente fala, mas por que às vezes não acontece com a gente algumas coisas? O que vai mudar a nossa vida cristã, ela não é o repetir a palavra, ela não é o você ler, é a revelação que você coloca em prática com ela. Aleluia. Um exemplo, eu cresci num lugar que eu vivi e ouvi muitas coisas. Eu cresci numa família que não era, era uma família bem simples. E eu vivi e ouvi desde criança. Ah, você não vai dar certo, você é filha da fulana. E primeira que fizer 18 anos vai engravidar. E vai usar droga. E era isso que eu ouvia dentro da minha família. A minha adolescência chegou e era normal eu estar em alguns lugares. Porque eu já estava ouvindo isso desde criança. E era um ciclo que eu estava dentro. Mas era tão normal ao ponto de eu me acostumar com a situação. E aí você vai vendo, passando por coisas que as pessoas olham e falam, mas não é normal. Não, mas a minha é normal, eu sou filha da fulana. E lá em casa é assim, esquece. Não, gente, não é normal. Cristo, quando Ele te comprou, Ele te deu uma nova vida. Nova vida, Ele não foi, trocou. Não, Ele te deu algo novo. Algo novo, do zero, pronto para você. Aleluia. Aleluia. A gente não deve aceitar as coisas como normais porque as pessoas têm falado, porque as situações têm acontecido. A gente precisa trazer tudo na nossa vida à luz da palavra. O que está dentro, o que está fora. Se a gente nasce de novo, algo novo precisa acontecer. Se a gente sobe essa montanha, a gente precisa entender que a gente sobe com o equipamento certo. No Everest, ninguém sobe no Everest descalço. Com tênis, com roupa inapropriada. Existe algo específico, uma roupa específica, equipamentos específicos. E assim como Abel disse no começo do culto, é assim que Cristo disse mesmo, para nós trocarmos o nosso fardo. Uma mochila antiga que a gente carregava, equipamentos que não nos ajudaria hoje. Uma mochila cheia de mentiras, culpa, frustrações. Cristo veio, pegou a nossa e deu a dele. E quando a gente não quer largar a nossa? E aí a gente quer subir essa montanha no alto, que o topo é a eternidade, com as ferramentas lá do passado. E a gaiola continua. Porque o rompimento, ele vem de uma decisão. Porque a escalada, ela precisa ser com os equipamentos de Cristo. Porque uma hora a corda podre do passado, ela vai arrebentar. E não dá para viver algo novo com Cristo com as coisas do passado.
Tá tudo bem se não deu lá certo lá atrás, se você nasceu numa família que as coisas não eram tão fáceis, tá tudo bem, queridos. Mas a partir do momento que você veio a esse lugar, ou dentro do seu quarto, você confessou a Cristo, as coisas precisam ser mudadas. A gente precisa se posicionar quando a gente faz a nossa confissão. Gente, se eu estiver correndo, vocês falam para mim? Aleluia. Marcelo, abre para mim. Gálatas 3:13. Vão ler Bíblia, né? Vocês não achar que eu não leio Bíblia. Aleluia. Gente, esse versículo foi o primeiro que eu acho que ficou gravado em mim. Porque eu sempre vim muito com o pastor. E ele sempre declarava, Gálatas 3:13 é uma realidade para mim. Eu não sabia muito o que dizia, mas eu também, se ele falou, também é para mim. E eu comecei a declarar também que Gálatas 3:13 era uma realidade para mim. Uma hora aquilo precisava ser revelação. Aleluia. 3:13. Aleluia. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar. Porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Queridos, Cristo te resgatou. A palavra resgatar, ela significa que é o capturar de volta aquilo que era dele. Tomar de volta aquilo que um dia foi roubado. Cristo te trouxe de volta. Você foi resgatado da maldição da lei. De todo aquele ciclo que te prendia, Cristo já resgatou. Cristo te tirou daquela condição. Aleluia. Resgatar significa tomar de volta o que foi roubado ou perdido. Cristo foi lá na cruz, morreu por mim e por você, um sacrifício perfeito. Para que eu e você hoje pudéssemos viver uma vida plena, mas para que a gente pudesse subir e caminhar em direção ao topo sem nada nos prendendo. Quando a gente precisa trazer esse versículo para a nossa vida como revelação. Nos desprender das coisas do passado, daquilo que não deu certo, da família que um dia, a minha família era assim, a sua hoje é diferente. Quando Cristo te resgatou, houve um rompimento. Aquilo que você tinha que viver, você não vai viver mais. E aí Ele te deu uma nova vida. Hoje você tem a oportunidade de gerar e transformar a sua geração. Eu fico muito feliz que, glória a Deus, demorou, mas eu conheci Cristo. Então, hoje eu tenho a oportunidade de viver diferente. Eu tenho a oportunidade de fazer diferente para as pessoas que vão vir da minha geração, o que eu não tive. E muitas vezes as pessoas não pensam assim. Elas vivem o que os pais fizeram e elas vão replicando aos filhos. E aí a gente vem vendo bastante adultos e filhos frustrados. Pais que não tiveram orientações dos seus pais e hoje os filhos também não têm. Eu conheci uma amiga na época da escola que a avó dela era, né, muito assim, uma benção, né? A mãe era outra benção e ela era outra benção. E aí, entre elas, estava tudo bem, porque elas não aprendiam diferente. Mas era tão normal uma ser ruim para a outra que o filho, um dia uma falou assim, ih, meu filho está perdido, que vai ser igual. Querido, se Cristo chegou na sua vida, vamos fazer diferente? Amém. Aleluia. Os erros dos nossos pais não são mais os nossos. A nossa família mais não define o nosso futuro. Cristo define o seu futuro agora. Mas é uma escolha sua ser definido por Ele. Aleluia. Tudo aquilo que era destinado para nós, maldição, rejeição, escassez, repetições de ciclo, Cristo levou sobre Ele. Quando a gente que Cristo trocou o nosso fardo, nos deu uma nova bagagem, e tem muita gente querendo pegar de volta a velha. Talvez porque ainda não sabe como usar a bagagem nova que Cristo deu. O reino dos céus é tomado por esforço, queridos. A gente precisa romper nas áreas da nossa vida. Não, eu não estou 100% em tudo também não, mas eu tenho permitido o Senhor me tratar nas áreas que eu vejo que eu preciso melhorar. A gente não vai estar 100% todos os dias, mas a gente precisa ser humilde e entender aonde a gente precisa ser tratado.
Nessa bagagem de Cristo, tem equipamentos que talvez a gente ainda não sabe como usar. Mas é a comunhão com Deus, com a palavra, que a gente vai aprender. Hoje eu preciso dessa ferramenta. Hoje eu preciso mudar, eu preciso diferente. Amanhã outra ferramenta. E aí tudo que você precisa está dentro dessa bolsa. Aleluias. As palavras que moldaram o nosso caráter não têm mais poder para nos definir. Aquilo que foi repetido de geração após geração foi quebrado na cruz. Aleluia. Marcelo, abre para mim Isaías 53, 5. Aleluia. Vou ler aqui da outra versão, gente. A verdade, porém, é esta. Ele foi ferido por causa dos nossos pecados. Seu corpo foi esmagado por conta das nossas maldades. O castigo que hoje nos traz a paz estava sobre ele. E pelos seus ferimentos nós fomos sarados. Queridos, isso aqui era para a gente. Toda essa maldição, essa coisa que estava destinada a nós, Cristo foi lá e ele pagou o preço. Se Cristo já fez, por que a gente precisa continuar sofrendo em algumas coisas ainda? Eu acho que a gente acaba invalidando a cruz quando a gente ainda decide viver conforme o nosso passado. Porque o crente, quando ele nasce de novo, gente, precisa viver uma vida nova. Senão a gente vai entrar e sair da igreja, a gente vai vir, vai cumprimentar as pessoas, a gente não vai querer se envolver e nada vai acontecer. Mas se você veio, você colocou seu coração disposto, você deixou Cristo te moldar, você aceitou, você se inseriu nessa família, algo precisa acontecer. E não vai ser da noite para o dia que as coisas vão acontecer, você vai estar bem, está tudo fluindo. Não, é dia após dia. A gente lembra que a gente está numa escalada, é um degrau. E um degrau que a gente sobe, algo tem que ficar para trás. A cada passo que a gente vai dar em direção ao topo, a mochila precisa estar vazia daquilo que não é para levar. Não dá para subir o Everest com mala de rodinha, né, gente? Nem de short. Então, tem coisas que não vai combinar mais com a nossa vida. Coisas que para a gente antes era normal, amizades que já para a gente antes era normal. Hoje é diferente. A escalada ao topo é diferente. O nosso alvo é Cristo. Aleluia. Aleluia. Marcelo, abre para mim Colossenses 2,14. Um dia eu vou vir no Gogó, mas não tem que ter folha por enquanto, gente. Aleluia. Aleluia. Vou ler da minha Bíblia. Aleluia. Ai, gente, tinha Colossenses aqui. Cancelado o escrito de dívida, que era contra nós, e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial. Removeu inteiramente, cravando na cruz. Aleluia. Queridos, mais um versículo para lembrar você que está tudo feito. Você foi comprado, você foi resgatado, Cristo cancelou tudo que aquilo era destinado a você. Nova vida, nova identidade, novo destino, menos peso. Aleluia. A cruz não só te salvou, ela ressignificou a sua vida. Aleluia. E o mesmo Deus que te resgatou, que te salvou, que te comprou, é o mesmo Deus que vai te levar em direção ao topo. Aleluia. Ele não passou borracha na nossa antiga história. Ele começou uma história nova. Aleluia. Por que viver como órfãos se fomos adotados pelo sangue? Por que acertar títulos que Cristo já arrancou? Deixar as coisas do passado para trás não é fácil, não, é muito difícil. Ainda mais quando são rótulos, quando são padrões que você cresceu e viveu na sua família, não é fácil, não. Mas quando a gente permite que Cristo nos dá um novo rumo e nos mostra que é possível viver diferente, vai ficando fácil no caminho. O primeiro dia é difícil, no segundo,
Fica um pouco, depois vai aliviando. Mas o que a gente precisa entender é que o que vai mudar a nossa vida é a revelação da palavra que você tem colocado, praticado. Porque a gente vai ler muitos versículos, nós vamos cantar muitas músicas, nós vamos falar como crente muitas vezes, se vestir como crentes, mas o que vai transformar a sua vida é a revelação do versículo que você tem praticado. É você olhar para o versículo que fala que você foi resgatado e viver como resgatado. Não é viver como um crente que entra cabisbaixo, que tudo dá errado. Ah, eu nasci assim, vou morrer assim, Gabriela, crente. Não é, gente. Tem que ser algo novo. Não dá mais para viver os dias de hoje querendo carregar as culpas do passado. Eu vejo que, né, não aqui, gente, em nome de Jesus, não aqui. Mas tem muitas vezes, muitas pessoas que eu tenho visto lá fora e parece que gostam de andar com as culpas do passado. Ai, minha mãe fez eu assim, por isso que eu sou assim. Ai, eu sou desse jeito por causa do meu pai. Gente, não dá. Você já soube que você identificou o erro, amém. Né? É um ponto positivo. Mas a gente precisa fazer alguma coisa quando você identifica que está errado. Não, a gente vai viver a nossa vida toda dando desculpa por conta do outro e a gente não vai fazer nada. Aleluia. Marcelo, abre para mim Hebreus 12, 1. Aleluia. Aleluia. Ah, gente, espera aí que Hebreus sumiu. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, livremos de todo o peso e de todo o pecado que tão firmemente nos se apega. E corramos com perseverança a carreira que está proposta. Queridas, a gente precisa começar a livrar os pesos da nossa vida. Tem coisas que não são mais para a gente carregar. Às vezes eu sei que, né, muitas coisas às vezes acontecem, a gente fica um pouco assim com dificuldade de largar algumas coisas. Mas cada vez que a gente sobe o peso, ele vai apertando o passo. Eu não sei vocês, gente, mas quando a gente sobe um morro, alguma coisa assim, que tem que colocar um pouco mais de força, se tiver muito pesado, já fica uma dificuldade. Imagina você carregar coisas que não são necessárias. Você está indo em direção ao topo, que é a eternidade, chegar lá com pesos que nem era para estar na mochila. Aleluia. Precisamos nos desembaraçar de todo o peso. A escalada só faz sentido se for leve, frutífera, com propósito e com os equipamentos certos. Ciclos não rompidos é peso disfarçado de normalidade. Aleluia. As cordas velhas do passado, cargas emocionais não tratadas, pecados que já foram vencidos, a gente não pode mais levar. As coisas vão precisando ficar para trás quando a gente caminha em direção ao topo. Imagina escalar o Everest com a roupa de verão e as mochilas cheias de pedra. Não vai combinar muito. Aleluia. Jesus trocou o fardo, agora a gente precisa trocar os equipamentos. Cabe a nós fazer a escolha de acertar o novo de Deus. Aleluia. A subida com Cristo exige ferramentas de Cristo. Você não vai conseguir subir usando ferramentas do passado. Exige fé renovada, almas limpas, malas vazias, olhos no topo e a armadura de Deus. Aleluia. Aleluia. Mas o Everest, gente, vamos voltar nele aqui. Lá no Everest não é só gelo que faz parte do lugar, não. O Everest pode parecer muito lindo quando a gente vê todo mundo postando e a foto, aquilo, né? Todo mundo põe de papel de parede, às vezes da televisão, do computador. Mas as pessoas que vão lá, existe uma regra silenciosa. E essa regra? Lá é um lugar onde você sobe. Se morrer, você fica por lá?
E hoje o Everest, ele tem... A paisagem, ela não é só feita de gelo, mas de corpos espalhados no caminho. Então é normal um alpinista subir hoje no Everest e ele, em vez de pular uma pedra, ele pular um corpo que ficou lá. E não é um, gente. Pode pesquisar, é que eu não ia trazer foto de morto para vocês verem, mas no Google tem. Existem fotos das pessoas lá subindo e uma montanha de corpos amontoados um em cima do outro. Lá quem vai para morrer, porque, né, gente, para lá você já não vai preparado. Existem pessoas que não vão preparadas para aquele lugar. E quando vai um outro e está vivo e passa pelo morto, você não pode nem chorar, você não pode nem parar para ajudar, e se tiver quase morrendo, você não tem mais nem o que fazer. Porque ele pagou o preço para estar naquele lugar. Você assina um termo. Se morrer, é por lá que você fica. Mas e a nossa vida cristã? A gente está subindo a nossa escalada, rumo ao topo, e muitas vezes a gente está lá no Everest, corpos caídos no caminho. Pessoas que não romperam, pessoas que não se despojaram dos pesos, pessoas que pararam no meio do caminho. Como está sendo? Que a gente já aprendeu, que a gente está fazendo a nossa vida cristã em direção ao topo. A gente aprendeu que para subir a gente precisa quebrar alguns ciclos. Para viver uma vida plena em Deus, a gente precisa trazer a revelação da palavra. Mas ainda assim, a gente precisa ver que quando a gente não sobe sozinho. Será que a gente está subindo, igual essa regra silenciosa que tem lá, olhando para o lado, fingindo que nada aconteceu? Será que a gente, às vezes, está tão focado no topo, com aquilo que a gente já conseguiu romper e as pessoas estão caindo? E eu fiquei pensando que Deus tratou isso comigo. Eu até mandei para a Aline, era à noite, eu estava falando com a Aline sobre isso. E sério, né? Você trazer esse entendimento. Que você, mesmo você fazendo a sua parte, você vindo, você tendo o seu tempo com o Senhor, ainda assim é pouco. Rosilon fala que se você chegar no céu e chegar sozinho, alguma coisa de errado aconteceu. E que a gente não seja essas pessoas que estão subindo em direção ao topo e não estamos olhando para as pessoas que estão parando do lado. Porque muitas vezes é fácil para alguns romper algumas áreas, outros em outras e assim por diante. Mas exemplo, gente, se a gente está vendo que alguma área está fácil para a gente já rompeu, já passou, já fez a formatura do rompimento dessa fase, e aí você está vendo o seu irmão que passou pela mesma coisa, você olha e vai reto. Não, gente. Se para você foi fácil, chegou, já conseguiu se tratar, ajude quem está subindo. Aleluia. O que a gente não pode é ficar indiferente em relação a isso. É não olhar, não parar e só focando na nossa vida. Aleluia. O céu não é uma corrida de ego. O reino é corpo, é unidade, é família. Quem está ao seu redor está com a roupa certa? Quem você precisa olhar hoje e dizer, vamos junto, você não vai ficar pelo caminho. Será que a gente consegue parar e olhar, né, tanto na nossa igreja que nós viemos aqui, nós temos os nossos irmãos no nosso trabalho, na nossa família, será que a gente consegue olhar e ver quem ainda precisa subir? O que a gente tem feito com a verdade que nos libertou? Que resposta a gente tem dado ao Senhor com aquilo que tem transformado nossa vida? Cristo pagou o preço e Ele nos resgatou. Agora é a nossa vez de contar para outros que é preciso viver diferente. Gente, talvez, esse negócio de contar para outros ali, antes para mim era mais difícil, porque Deus, quando Ele falou que eu era evangelista, eu precisava aprender a fazer muita coisa ainda. Vocês acham que eu preciso melhorar? Antes eu precisava melhorar mais ainda. Então, calma, gente, vai dar certo. Talvez você não tenha muito tato para falar, eu também ainda não tenho, mas, né, Deus chamou, eu vou chegar nessa plenitude ainda do evangelismo, de amar as pessoas como Deus quer que eu ame. Mas é a gente ter essa consciência que a subida não pode ser sozinha. A gente não pode ser indiferente com as coisas que têm acontecido ao nosso redor. Aleluia. Marcelo, abre para mim Filipenses 1:6. Eu estou acabando já, viu, pastor? Aleluia.
estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. E essa é a certeza que a gente precisa, né, todos os dias, está bem claro na gente, assim. A obra ainda vai ser completada. Se Cristo te resgatou, Ele te sustenta, Ele te impulsiona. E o que Ele começou, Ele vai terminar. Mas depende de nós. A rapidez dessa conclusão da obra também. Por Ele, já está tudo feito, é para ontem. Quem dificulta as coisas é a gente. Aleluia. Que no fim da nossa jornada, a gente possa ouvir: servo bom e fiel. Servo bom e fiel, entra no gozo do teu Senhor. Que no final dessa escalada, no topo, que a gente teve que romper, que a gente teve que deixar, que a gente teve que usar ferramentas novas, que a gente levou pessoas com a gente possa ouvir lá em cima: servo bom e fiel. E uma curiosidade bem legal é que no Everest, gente, existe um grupo de pessoas que chama Sherpas. São pessoas que são, né, do Nepal, são pessoas que já estão habituadas com o ambiente e aquele ar lá para eles tá normal. E eles são como se fossem os carregadores. Eles que vão na frente, eles são pessoas que vão auxiliar as pessoas na subida. E me veio mesmo o Ministério de Socorro, os Sherpas da igreja. As pessoas que têm carregado junto pessoas. Talvez muitas pessoas não vão estar aqui em cima, não vão estar em alguma área da igreja que vão ser expostas para que todos vejam. Mas eles são os Sherpas, aqueles que carregam pesos, aqueles que orientam, aquele que não deixa parar, aquele que leva a bolsa. Que a gente possa também colocar o nosso coração disposto para também ser esse tipo de pessoas. Aleluias. O Bel pode subir. Aleluia. Amém. Aleluia. A vida ela é uma escalada. E é divertido. Eu gosto, gente, de subir morro. Tem gente que não gosta, então, mas eu entendo também. E a vida com Deus ela é divertida. A gente chora uns dias? Chora, mas não pode chorar muito, né, Maria? Mas tem dia que a gente tem que rir, se alegrar, deixar Deus ser presente, se permitir viver, viver coisas novas com o Senhor, deixar as coisas do passado que não deu certo para trás. Gente, passado é passado, ficou lá, não dá para viver o futuro, olhando para Deus, nosso alvo é Cristo, e olhando para o passado. Se o passado fosse bom, ele não seria só passado, ele também seria futuro, né? Então ele ficou passado que não é para voltar. Aleluia. Aleluia. E no Everest, as pessoas não podem ir sozinhas. Elas precisam investir, pagar o preço, mas só pode se for um guia. Até as montanhas aqui de perto, né? Todos os lugares que são para subir, não pode subir sozinho. Precisa de um guia. Tem gente que vai sozinho. Não aconteceu esses dias no Pico dos Marins, subiu o homem sozinho e morreu, deu ruim. Por quê? Porque ele foi sozinho. E muitas vezes a gente quer ser essas pessoas na igreja. A gente quer vir e quer fazer tudo sozinho. Mas existe um guia que é preparado, que está pronto para orientar e para mostrar, porque ele já foi, ele já sabe como é, ele estudou o terreno, ele está ali para isso. Então a gente precisa também entender que a gente precisa do pastor na nossa vida. Ele é o guia que vai mostrar o caminho, que Deus já dá supervisão para ele. Então a gente está aqui, está caminhando, a gente não está vendo o que está lá em cima, mas o pastor está. Então que a gente possa subir a nossa caminhada, a nossa escalada nessa montanha íngreme em direção ao topo, mas com o guia. Porque senão a gente vai andar em círculo, a gente vai acabar sendo danoso aquilo que é para ser algo bom na nossa vida. Amém? Queridos, vamos ficar de pé, vamos orar. Eu não vou estender muito não, porque senão é eu e o eu não vai sair nada. Eu não sei hoje quem você precisa lembrar, que você precisa trazer para perto.
O que você precisa deixar que tem te feito mal? Qual ciclo você ainda está tendo dificuldade de romper? Mas eu sei que Deus, Ele é bom, gente. Eu sei que Deus, Ele é bom e Ele faz infinitamente mais. E aquilo que hoje pode ser peso, pode ser fardo, amanhã pode ser diferente. Aleluia. Mas quem vai definir isso é a gente. É a gente que vai dar a resposta à palavra. Que a gente possa hoje, nessa noite, pensar um pouco como tem sido a nossa subida. Eu sei que dá para melhorar mais. Tem coisa para tirar da bolsa, tem coisa para parar e ver que não compensa levar. Tem pessoas que dá para voltar e chamar para subir juntos. Amém. Mas que a gente possa rever hoje o nosso dia. Como a gente precisa melhorar para que a gente leve mais pessoas com a gente. Amém. Aleluias. Eu não sei o que você já passou na sua vida, o que você passou em outras igrejas, o que você passou no seu trabalho, mas em Cristo é novo, nova criatura, tudo novo. Vamos viver uma vida nova com Cristo, com os equipamentos de Cristo. Se na outra igreja deu errado, queridos, Cristo te planta num lugar bom. Amém. Não dá pra gente pensar que todo lugar que a gente vai entrar vai acontecer as mesmas coisas. Amém. Muitas vezes é a gente é o problema. Então a gente precisa deixar Cristo moldar o nosso coração para a gente viver algo novo. Aleluia. Glória a Deus. Pode se sentar, queridos. Eu quero falar com vocês bem rapidinho sobre dízimos e ofertas. Eu acho um texto que me marcou demais desde que eu comecei a ouvir essas verdades reveladas da palavra, e ele trouxe até uma certa libertação no meu modo de pensar, porque eu me recordo de que eu sempre fui um dizimista fiel, um ofertante fiel, mas eu confesso que eu era mais fiel por conta de temor envolvido com um pouquinho de medo, por conta do devorador, migrador, essas sortudo querer tomar conta do meu dinheiro, né, das minhas finanças. Só que na verdade, queridos, quando comecei a entender um pouco mais sobre dízimos e ofertas, isso trouxe uma libertação tão grande e ficou tão leve dizimar e ofertar que hoje eu não tenho dificuldade nenhuma em falar sobre dinheiro na igreja, em falar para as pessoas lá fora a respeito de finanças na igreja. E eu creio que também o apóstolo Paulo, ele não tinha dificuldade nisso, né? Tanto que quando ele está escrevendo aos Filipenses, no capítulo 4, ele fala assim, no verso 16, Filipenses 4,16: porque até para Tessalônica mandaste, não somente uma vez, mas duas, o bastante para as minhas necessidades. Aí eu fui procurar um outro texto que estava mencionando essas vezes, né, uma dessas duas vezes em que a igreja de Filipe mandou essa oferta para eles. Está lá em 2 Coríntios, no capítulo 11, no verso 8, diz assim: despojei outras igrejas, recebendo o salário, para vos poder servir. 9. E estando entre vós, ao passar privações, não me fiz pesado a ninguém, pois os irmãos, quando vieram da Macedônia, citando esse povo da igreja de Filipe, vieram da Macedônia, supriram o que me faltava, e em tudo me guardei e me guardarei de vos ser pesado. Olha que interessante. Primeiro ponto que me faz ser livre em questão financeira, que nos traz essa liberdade financeira, é entender de que a igreja não é um caixa eletrônico ou uma maquininha de cartão que ela só quer passar o seu dinheiro, passar o seu cartão e crescer e adquirir bens para ela mesma. Não, de maneira nenhuma. Inclusive o apóstolo Paulo, ele mesmo cita e ele fala
que quando ele estava passando, sim, por privações, outras igrejas. Por quê? Porque Deus, ele sempre vai nos suprir quanto igreja, porque o propósito dele sempre vai permanecer. E quando nós estamos inseridos nesse propósito, nós estamos sensíveis à voz do Espírito, nós somos como a igreja de Filipe, somos nós quem damos uma resposta para poder trazer um suprimento para a igreja. E é interessante que ele ainda pega e diz que ele não tinha intenção de ser pesado para ninguém. Por isso que a gente traz com leveza essa questão de se falar de dízimos e oferta na igreja. Como todos dizem, dízimo é algo inegociável, né? É a 10ª parte e pronto. Mas uma oferta alçada, nós nunca vamos chegar em ninguém e falar, dá o seu carro, dá sua casa, dá a sua moto, dá fila de 100, fila de 50, fila de 10, de 1 pode ficar lá no fundo mesmo. Não, de maneira nenhuma. Porque nós vemos o próprio Jesus usando como exemplo a menor oferta como a maior oferta. Então, no reino dos céus, a quantidade, ela não é tão relevante quanto a sinceridade do coração. A quantidade, ela é relevante? Sim, porque o apóstolo Paulo mesmo diz que aquele que semeia pouco também colhe pouco. Mas o semear pouco até mesmo não é a quantidade, mas é aquilo que a pessoa tem disponível. O que seria o pouco para quem ganha 1 milhão? E o que seria será que R$10 seria pouco para quem ganha 1 milhão? Com certeza seria. Mas será que R$10 seria pouco para quem ganha 100? É 10% de toda a renda de quem ganha 100. Então, o pouco está ligado na situação financeira de cada um. Aí cada um vai alinhar o seu coração e saber o quanto deve fazer. Mas é interessante que no versículo 17, voltando lá para Filipenses 4, o apóstolo Paulo ele ainda explica e ele fala exatamente o que eu acabei de dizer. Não que eu procure o donativo, mas realmente o que me interessa é o fruto que aumente o vosso crédito. Esse foi o texto que me marcou. Por quê? Não que eu procure o donativo. A igreja, ela fala sobre dízimos e ofertas não para encher o gasofilácio da igreja, mas para que o povo da igreja seja cheio e abundante em suas vidas. Porque é a maneira que Deus escolheu para nos abençoar, é através do plantio e da colheita. Então não é o donativo que nós estamos procurando da igreja, mas é o fruto que aumente o crédito de cada um. Porque é através da semente no gasofilácio que vai nos abrir uma porta de oportunidade num emprego novo, uma promoção no emprego, trabalhar menos e receber mais. Isso tudo está ligado ao nosso coração e aquilo que a gente vai fazendo. E como nós falamos também, uma vida de fé é algo contínuo nessa escalada, como a Cris bem disse hoje. Ela tem que ser sempre constante e progressiva também no dizimar. Não é porque a gente chega todo empolgado na igreja, ou aceitei Jesus agora, ou voltei para o Senhor de novo, e estou empolgado e estou dizimando e ofertando, daí vai passando o tempo, eu não vou vendo as coisas acontecendo, eu vou diminuindo a minha intensidade. Não tem como a gente diminuir. Pelo contrário, a gente tem que ver se nós não estamos entrando nessa roda e fazendo com que aquele velho hábito, aquele velho ciclo, está tomando conta de nós de novo. Mas a gente deve pôr força e caminhar e cada vez mais crescendo na nossa vida, porque a vida do justo ela é como a luz da aurora, ela vai brilhando mais e mais, até ser o dia perfeito. Amém. E é lá na montanha que a gente vê o sol nascer primeiro, amém? Aleluia. E no vale você até vê o sol nascendo, mas vai demorar um pouquinho mais. Então vamos semear bem muito para a gente estar crescendo cada vez mais e ver o sol brilhando para a nossa vida. Amém. Os diáconos podem passar, por favor. Aí o versículo 18, o apóstolo Paulo diz: recebi tudo e tenho em abundância. Como parte da liderança da igreja, eu também posso dizer, nós temos recebido tudo e temos em abundância. Amém. Nós temos visto a abundância de Deus em nosso meio. Glória a Deus por isso. E eu sei que recursos novos estão chegando, porque também responsabilidades novas estão chegando.
Tem ideias no coração do nosso pastor que está sendo germinada, e essas ideias, a qual ele mesmo vai falar conosco, veio do coração de Deus e vai precisar de recursos para isso. E se a igreja vai precisar de mais recursos, nós vamos crescer e prosperar mais, amém? Porque sempre vai vir de nós o suplemento para a igreja. A igreja, o pastoreio, tem tudo o que precisa no seu rebanho. E nós somos o rebanho desse pastoreio. Nós estamos conectados nesse pastoreio. E é prazeroso para nós fazer com alegria, com o coração disponível. Amém? Se coloca de pé para a gente orar. Pai, eu quero te agradecer pela vida e pela fidelidade de cada um. Muito obrigado, Senhor, porque é leve para nós ouvir sobre dízimos e ofertas. Muito obrigado porque é leve para nós, Pai. E prazeroso a gente tirar a primeira parte do Senhor, separar o nosso dízimo, crendo que não vai nos faltar. Amém. Pelo contrário, o Senhor irá multiplicar os outros 90 que ficam em nossas mãos, Pai. E através desses 10, muitas portas também se abrirão. Muito obrigado pela vida de cada um e pela oferta alçada de pessoas que vão além, que entenderam, Pai, e aqueles que ainda não entenderam, caindo como revelação, para que possa desfrutar da plenitude de colheita, amém, Pai, na vida de cada um e na casa deles. Eu declaro, Pai, lar abastecido em todas as áreas. Eu declaro, Pai, através da oferta, vindo de encontro, todas as bênçãos do Senhor, Pai, que nos enriquece. Em nome de Jesus, Pai, muito obrigado, porque nós nunca seremos movidos pelo dinheiro ou pela falta dele. Pelo contrário, o Senhor vai nos encontrar fiel, podendo colocar em nossas mãos quantias maiores para poder semear e sustentar esse reino. Nós estamos prestes, Pai, a uma grande colheita, uma grande transferência de riqueza, porque está a cada dia mais perto da tua vida. E nós sabemos que a tua vida, Pai, o que vai anteceder essa grande transferência de riquezas. E esses recursos das nossas mãos irá servir para a propagação do Evangelho, Pai. Muito obrigado pela vida de cada um, em nome de Jesus. Amém. Temer porque se eu estou. Tudo bem, né, gente? Senta só um pouquinho, por favor. Eu vou dar alguns recadinhos pra gente encerrar. Obrigado, homem de Deus. Coisa boa, viu? Culto bom, acho que glória a Deus pelo YouTube, né? Que daí a gente pode ouvir de novo. Eu confesso que algumas coisas eu fiquei pensativo, viu, gente? Porque olha, a Cris falou algo que é uma verdade. Não é porque às vezes algumas pessoas, eu já vi isso algumas vezes, vieram de outras igrejas, outros ministérios e vêm machucado, sabe? Machucado, eu gosto dessa expressão, né? Meio cabreiro, meio ressabiado. Não sei se você já ouviu essa assim, sabe? Deixa eu ver onde que eu estou pisando, deixa eu ver se esse não é mais um, deixa eu ver se eu não vou sofrer nesse lugar de novo. Só que não precisa ser igual foi, sabe? Aqui pode ser leve, pode ser divertido, eu mesmo tenho desfrutado disso. Então, quando ela falou isso, me trouxe um temor e uma responsabilidade, né? E não que a pessoa seja melhor do que o outro, só porque talvez ele já foi num lugar na montanha que você não foi. Mas é só porque ele já foi, então aquela orientação daquela pessoa é boa, aquele caminho que deve seguir. Então, a pessoa que quer subir sozinha vai se lascar. Então, a gente já está avisando, né? Aleluia. Não se lasque. Não vá por aqui, pelo amor de Deus, criatura, né? Vai ter uma escada ali, mas o cara quer subir por aqui, ó, por onde não tem. Então, pelo amor de Deus, tem essa escada, tem a outra escada. Passa direito, que vai dar certo, em nome de Jesus. Essa pessoa que está falando, ele já subiu, já desceu, já levou outro, já trouxe outros, e já viu outros se lascarem, de vários jeitos e de várias formas. Então, hashtag fica a dica, mas no topo é legal. Como o Marco falou, a gente vê o sol brilhar primeiro que os outros, então assim, e a visão é mais clara. É bem melhor lá no alto, viu? E eu declaro em nome de Jesus, a gente não vai ver corpo,
quando a gente estiver subindo. Pelo contrário, a gente vai se compadecer com as pessoas, vai puxar a mão delas e ninguém vai ficar para trás. Ninguém vai ficar para trás. E eu posso falar, porque assim, eu olhando para as carinhas que estão aqui, alguns eu conheço mais, outros eu conheço menos. Eu posso te falar, gente, eu lembro do jeito que você chegou. E você está melhor agora. Viu? Você está bem melhor agora. Você pode até não estar vendo, talvez, ainda muita coisa, mas a gente já consegue ver uma expressão melhor do que tem. Uma perspectiva de algo melhor. E isso já muda tudo. Só essa atitude de ter essa perspectiva. É o que Hebreus 11:6 diz, que eu me aproximo de Deus, mas eu tenho que ter essa expectativa. Qual? Crer que Ele existe e que Ele se torna galardoador. Quando a gente vem para a igreja com essa consciência, já muda tudo, até o nosso culto. Rapaz, eu estou indo para a igreja, eu vou cultuar, eu vou adorar, mas eu não vou sair de mãos vazias. Alguma coisa vai acontecer para mim, em nome de Jesus Cristo. E aí tem um texto que a Cris fala que é o texto dela, né? Ela, 1 Timóteo 4:6, na versão A Mensagem, ela falou que esse texto foi escrito para ela. Diz assim: você foi criado na mensagem da fé e se orienta por ensinos saudáveis. Oh, aleluia! Você pode pegar para você também, viu, gente? Em nome de Jesus. Ela fala que é o dela porque ela nasceu de novo no verbo da vida. Então, quando ela fala essas coisas, não é que ela ouviu coisas erradas e a gente teve que desconstruir para construir. Então, a gente percebe que se você se deixar ser construído pela mensagem da fé, vai ser mais fácil, em nome de Jesus. O problema é quando a gente está construindo algo, e aí vem alguém, mete o pé no muro lá, destrói, e aí no outro final de semana que a gente poderia partir dali, onde a gente já construiu, a gente tem que reconstruir de novo aquele lugar. Está comigo? Não, porque era assim, né? Não é nada de era assim. Agora vai ser melhor, vai ser fácil, vai ser divertido e vai dar certo. Em nome de Jesus Cristo. É assim que a gente crê, é assim que a palavra de Deus diz. Ah, mas nunca deu certo. Então, se até agora nunca deu certo, por que você quer ficar com o antigo, criatura? Creia, dá uma chance, aleluia, para o novo, para o melhor, e você vai ver acontecer. Se a gente pudesse dar oportunidade aqui para as pessoas contarem testemunhos, a gente ia contar um monte de testemunho, de um monte de coisa boa, que já aconteceu, fora as expectativas de coisas melhores. Amém? Está comigo? Então, só alguns recadinhos para a gente encerrar. Você que fez a encomenda da sua camiseta do Povo Mais Feliz da Terra, não esquece, ela está aí já chegou. Procure a Aline no final do culto, porque a gente precisa fazer esse pagamento para a mulher lá até segunda-feira. Então, você pode procurar a Aline, pegar a sua camiseta e acertar, pode ser no cartão ali, sei lá como é que você vai fazer, em nome de Jesus, vai crer. Passa ali, pelo menos fala, Aline, ó, não tem agora, aleluia, mas eu sou da fé e até domingo chega na minha mão, em nome de Jesus. Duvido que não vai chegar se a pessoa crer desse jeito. Tem que pelo menos, né, falar o que crê. O outro recado, hoje é quinta, a gente está de volta então no final de semana, fortalecendo a visão lá em Guará, às 9 da manhã, todo mundo sempre está super convidado. Depois a gente está de volta aqui, às 18 horas, culto da família. E tem algo especial que vai acontecer a semana que vem. E esse mês de julho, gente, nós comemoramos 16 anos da Igreja Verbo da Vida de Guaratinguetá. A Igreja Verbo da Vida de Guaratinguetá, nós podemos considerar que é uma mãe para nós mesmo, porque é a primeira igreja do Verbo da Vida no Vale do Paraíba. Quando o pastor José Roberto veio de São Paulo para cá, não existia nenhuma igreja, e hoje, a partir daquela, foi espalhada outras. Moreira, Cotim, Cachoeira, São José dos Campos, Taubaté, nasceu de Guará. Então, assim, existe uma honra no nosso coração, porque se não fosse aquela igreja, nós não existiríamos. Então, existe gratidão mesmo no meu coração, meu pastor José Roberto. Então, a gente vai fazer questão de estar lá. Sempre eu faço questão de mencionar ele nas ministrações. Tudo que eu aprendi com ele. Então, assim, existe mesmo gratidão e honra no nosso coração a respeito dessa igreja. Eu te convido, você que nunca foi lá na igreja de Guará, vai ser comemorado lá semana que vem. Eu sei que é um mês de aniversário, né? Igual o mês da Maria. Maria fez aniversário dia 1º, mas ela sempre falou para mim que é o mêsversário dela, entendeu? Ela fala até assim para mim: você não pode brigar comigo que é o mês do meu aniversário. Eu falei: o mês inteiro? Aleluia. Pronto, é assim, o mês inteiro, aleluia. Então não pode brigar com ela, tá bom, gente? É o mês do aniversário dela, aleluia. Então hoje é dia 3, ainda está bem no começo, ainda tem uma longa jornada, uma montanha para escalar no mês de julho, para nada acontecer sem briga, né, Bel? E é assim a igreja de Guaratinguetá também.
É um mês aniversário da igreja, então você que ainda nunca foi lá ou foi poucas vezes, passa lá, a gente vai ter culto também, né, fortalecendo a visão no domingo, culto de ceia agora lá em Guará, nesse final de semana. E no final de semana que vem, que vai ser o comemorado mesmo o aniversário de 16 anos, vai começar na sexta-feira. E na sexta-feira vão ter até umas barracas lá que vai ter comida típica, acho que sei lá que tipo de comida que vai ter. Macarrão, a Fatinha sabe, ela é de lá, né, Fatinha? Macarrão, cachorro quente, um monte de coisa lá, churrasco, enfim. Além do culto, lógico, né? Então você se alimenta espiritualmente e depois ainda vai lá para as barracas. Agora, eu investi tempo nisso mesmo, porque assim, vai estar lá presente algumas pessoas que são homens de Deus. Um deles é o pastor André Martins, que é o autor de várias músicas que a gente canta aqui às vezes até. Aquela uma que a gente canta, algo novo está por vir, lá, 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 lá. Eu não vou cantar porque eu não sou cantor, amém? Porque você não dança, né? Algo novo está por vir. Ele é o autor dessa música e a gente foi, gente, presenteado. Eu digo presenteado mesmo, porque assim, ele poderia ir para qualquer outra igreja, mas ele vai chegar em São Paulo na quinta-feira de manhã, então na quinta-noite, antes de ele ministrar nos dias lá em Guará, ele vai ministrar para a gente aqui na quinta-feira. Então, na quinta-feira, dia 10, na quinta-feira que vem, você tem que estar presente. Eu quero convocar você para estar nesse lugar, em nome de Jesus Cristo. Então, o pastor André Martins vai estar aí com a gente. Ele provavelmente vai cantar, vai pregar, vai fazer tudo. A gente só vai falar oi, tchau, aleluia. Mas vai ser uma bênção. Então, venha, convide pessoas, que eu sei que vai ser um tempo maravilhoso. Domingo a gente fala disso de novo. Então, vai embora para sua casa, crendo que você vai ter uma noite maravilhosa, o sono dos justos, que você vai ser acrescentado enquanto dorme, não vai ter nariz entupido hoje, em nome de Jesus Cristo, você vai ser curada na madruga, o ranho vai embora, domingo você vai estar bem, em nome de Jesus, e aí vai chegar dinheiro para você pagar a camiseta, vai chegar dinheiro para você ofertar, porque olha, eu estou animado, eu já mandei fazer o orçamento do material do ferro para a gente já fazer aqui a revitalização do corredor. Então esse projeto vai, em nome de Jesus, ficar pronto antes do aniversário dessa igreja aqui, que é em outubro. Eu sei que tem gente nova chegando por aí, nem sabe, mas em outubro também a gente faz a festa da família, que é uma chácara, né, que a gente aluga ali em Roseira, é a mesma que foi o ano passado, já está alugado, já está certo o dia já, se eu não me engano é dia 11 de outubro. É um dia em que todos nós, a igreja toda, vai se reunir lá, para a gente passar um dia bem gostoso em nome de Jesus. Amém. E você, Sol, é convidado, aleluia, para fazer parte do nosso dia. Amém. E vai ser um dia maravilhoso, tá bom? Então já anota aí esse dia, esse mês de outubro, do mesmo jeito que julho é o mês versário de Guará, outubro é o mês versário de Moreira. Amém. Então vai ter o aniversário da igreja, vai ter a festa da família lá. Então, em nome de Jesus, beijo no coração, uma noite maravilhosa para você. Amém. Olha, 9h27, meu Deus, hoje a gente, aleluia. Então não vai embora correndo não, cumprimenta aí. Hoje dá para você cumprimentar mesmo, 500 pessoas em nome de Jesus, amém?